Vamos nessa! Vamos falar agora de outros institutos importantes a respeito da desoneração tributária. Principalmente da distinção entre isenção e alíquota zero. Vamos falar um pouco também de outros institutos importantes que o examinador da prova costuma te cobrar, né? Distinguindo isenção de alíquota zero, mas distinguindo também estes institutos da moratória, da remissão com 2 S's, também da nossa querida anistia, também da redução da base de cálculo, né? São institutos similares, mas que não se equivalem. Cada um tem as suas particularidades. Falando sobre isenção. A isenção no direito tributário nacional, ela é regulada dos artigos 175 ao 179 do CTN. Na isenção, né, regulada através de normas gerais de direito tributário, na isenção, ela é considerada pelo Código Tributário Nacional como uma hipótese de exclusão do crédito tributário. Então, se ela é considerada uma hipótese de exclusão do crédito tributário, se afirma que o CTN, no seu entendimento tradicional, no entendimento do professor Gilberto Ulloa Canto, no entendimento do professor Rubens Gomes Souza, do professor Carlos Rocha Guimarães, ele adotou que na isenção há obrigação tributária, na isenção há competência tributária, na isenção não pode haver lançamento tributário. Então veja, a isenção ela estaria ali entre a obrigação e o crédito, porque a isenção seria um bloqueio ao acontecimento do crédito tributário. É um bloqueio à ocorrência do lançamento tributário, uma vez que o lançamento tributário constitui o crédito tributário nos termos do Código Tributário Nacional, artigo 142. Então perceba que temos fato gerador, temos obrigação tributária, mas aqui há uma faca no meio que impede o surgimento do crédito tributário através do lançamento. Então a isenção é a dispensa legal do pagamento do tributo devido, segundo o entendimento tradicional e das bancas de concurso público nos dias de hoje. Então, ela é um bloqueio, é um impedimento ao lançamento tributário. Você pode dizer que a isenção é um impedimento à ocorrência do lançamento tributário e, por conseguinte, é também um impedimento à ocorrência do crédito tributário. E a alíquota zero? O que ela é? A alíquota zero também é uma espécie de desoneração tributária. Pelo simples fato de que tudo que é multiplicado a zero vai dar zero, né? Ela é muito comum, por exemplo, nos impostos considerados seletivos, que seguem o princípio da seletividade. Ela é muito comum no IPI. Por quê? Porque como o IPI tem que tributar de forma diferenciada aqueles produtos que sejam essenciais para a população, né? Tributar de forma diferenciada no sentido de uma menor carga tributária ou nenhuma carga tributária. Ele, por exemplo, a tabela de alíquotas dos produtos do IPI estabelece alíquota zero para diversos produtos da cesta básica. Como exemplo, feijão, arroz, macarrão. Então, diversos produtos da cesta básica são considerados como de alíquota zero do IPI, que seria um benefício fiscal, porque quando eu multiplico o valor do produto industrializado por zero, vai acontecer o quê? A tributação é nula. Então, a presidenta Dilma, no ano de 2013, ela apareceu na TV e disse que aumentou os produtos da cesta básica, incluindo ali também creme dental, que é fundamental à saúde da população. Lembre sempre, meu amigo e minha amiga, de escovar os dentes, né? Isso faz uma diferença enorme para toda a sua saúde corporal, segundo, né, se fala, e é realmente, ou seja, um problema no dente pode dar até um problema no coração. É sério, né? Eu já li
sobre isso, porque tem pessoas na família que são dentistas. Então perceba que a presidenta Dilma acertou ao colocar a alíquota zero ao IPI, no caso de creme dental. Seguiu aí o quê? O princípio da seletividade. Por quê? Porque colocou o creme dental como alíquota zero, e o creme dental é essencial à saúde de todos nós, da população brasileira. Então perceba que tudo multiplicado a zero é zero. Aí surge a dúvida. A obrigação tributária, há fato gerador? O entendimento majoritário é que na alíquota zero há fato gerador, há obrigação tributária. Todavia, não há o que se recolher para os cofres, né? Não há o que se recolher para os cofres públicos, não há o que se recolher ao erário, porque vai multiplicar por zero e vai se tornar zero. Mas há obrigação tributária. Esse é o entendimento majoritário. Então vejamos aqui o seguinte. A alíquota zero, da mesma forma que a isenção, encontra-se no campo da incidência tributária. Por quê? Porque a obrigação tributária, segundo o entendimento prevalecente nas bancas de concurso público. Por conseguinte, há obrigação tributária, mas o valor do tributo é inexistente, aspecto quantitativo. Por quê? Por simples operação matemática. A matemática é tudo na nossa vida, não é? A matemática, ela mostra que quando eu pego uma base de cálculo, um preço do serviço, e multiplico por uma alíquota, que é zero, vai dar zero. Quando eu pego um valor de uma mercadoria e multiplico por zero, vai dar zero. Então, a alíquota zero, na alíquota zero, a tributação é inexistente. Por quê? Porque o percentual zero multiplicado pela base de cálculo vai dar zero. Então, diz as bancas de concurso público, por conseguinte, há obrigação tributária, mas o valor do tributo é inexistente, aspecto quantitativo, que é a base de cálculo vezes a alíquota, por simples razão matemática. Isto é, a multiplicação da base de cálculo por zero é igual a zero. Base de cálculo vezes alíquota, zero igual a zero. Então, o valor do tributo a ser pago é nulo. Mas o importante aí é você perceber que há incidência tributária. E aí eu coloquei aqui um quadro para vocês falando sobre imunidade, isenção, não incidência e alíquota zero. Veja, quanto à lei criadora, você viu que quanto à lei criadora é a imunidade e a Constituição. E a isenção, em regra, a lei ordinária. Pode ser lei complementar? Pode. Pode ser lei complementar. Por exemplo, nos tributos que são instituídos por meio de lei complementar, a isenção também, segundo o entendimento majoritário, tem que ser por lei complementar, no caso de imposto sobre grandes fortunas, empréstimo compulsório, impostos residuais da União e contribuições da Seguridade Social residuais da União. Esse é o entendimento, claro, majoritário. Na não incidência, em regra, aí, a não incidência pura e simples é a falta de previsão, né? Falta de previsão legal. Mas você viu também que existe aqui, a gente está falando da não incidência pura e simples, né? Existem os casos de não incidência constitucional, que é a imunidade, existem os casos de não incidência legal, que a lei, para fins de segurança jurídica, diz não incide o tributo sobre determinados atos ou situações. Veja que a alíquota zero também, em regra, é através da lei ordinária. Claro que naqueles tributos em que o Poder Executivo é o rei das alíquotas, tais como imposto de importação, imposto de exportação, o nosso querido IPI e o nosso IOF, né, aí pode haver, né, atos infralegais, sempre atendidos os requisitos em lei. Então, uma pegadinha de concurso é que o Poder Executivo não pode estabelecer a alíquota zero do imposto de exportação. Isso já cai em prova. Por quê? Porque no imposto de exportação, como você vai estudar lá nos tributos em espécie, a lei diz que a alíquota é entre 30% e 150%. Então, ele não pode estabelecer a alíquota zero, porque ele iria desobedecer a lei do imposto de exportação. Agora, no IPI, é possível. No IPI,
a tabela de alíquotas do IPI, estabelecida por meio, né, de ato do Poder Executivo, existem diversos produtos industrializados que são de alíquota zero, ok? Então, apesar da alíquota zero, em regra, ser por lei ordinária, existem casos que podem ser por ato do Poder Executivo, nesses casos em que o Poder Executivo é o chamado rei das alíquotas, como diz o professor Paulo de Barros Carvalho. Veja que, quanto ao exercício da competência tributária, na imunidade não há, na isenção existe, na não incidência não há, na alíquota zero existe. Quanto à obrigação tributária, na imunidade não há, na isenção existe, claro, entendimento de bancas de concurso. Na não incidência não há, na alíquota zero há obrigação tributária porque há competência. Se há competência, né, tributária, aí quanto à obrigação tributária, você pode dizer também que há fato gerador, né, tanto na isenção como na alíquota zero, o que não ocorre na imunidade e na não incidência. Quanto ao crédito tributário, não há imunidade, não há na isenção, porque a isenção é impeditiva de lançamento, não há na não incidência, em regra não há na alíquota zero, salvo dispositivo de lei em contrário. Chama a sua atenção do seguinte: além de falar sobre isenção e alíquota zero, é importante você saber, né, diferenciar esses institutos da moratória, da remissão e também da anistia. Vamos primeiro à anistia. A anistia, ela é impeditiva do lançamento da multa. A anistia, disposta nos artigos 180 a 182 do CTN, ela é uma hipótese de exclusão do crédito tributário. Enquanto a isenção se refere ao tributo em si, a anistia se refere à multa tributária. Então, é a dispensa legal do pagamento da multa devida. Por quê? Porque a anistia é a dispensa da multa antes do lançamento tributário. E a remissão, professor? A remissão com 2 S, e é importante que você saiba que é com 2 S, porque se colocar na sua prova com C cedilha está errado. Porque a remissão com C cedilha é o ato de resgatar a dívida, e que é diferente da remissão como hipótese de extinção do crédito tributário no direito tributário. A remissão com 2, isso é pegadinha e cai em prova. A remissão com 2 S no direito tributário, é bom que você preste atenção, ela é uma hipótese de extinção do crédito tributário. Ela está lá no artigo 172 do CTN. Enquanto a isenção dispensa o tributo antes do lançamento, a anistia dispensa a multa antes do lançamento, a remissão, ela é após o lançamento. E ela é após o lançamento e pode dispensar tanto o tributo como a multa. Então, a remissão é a dispensa do tributo ou da multa após a ocorrência do crédito tributário, após o lançamento. Enquanto a remissão é após o lançamento e abrange tanto tributos e ou multas, antes do lançamento há uma diferenciação. Se é tributo, é isenção. Se é multa, é anistia. Mas tanto isenção como anistia são antes do lançamento, antes da constituição do crédito tributário, enquanto a remissão é após a constituição do crédito tributário. Por fim, é importante falar aqui também da moratória. A moratória é uma hipótese de suspensão do crédito tributário. A moratória, ela está lá no artigo 151, inciso 1 do CTN. E qual é o conceito de moratória? É uma hipótese de suspensão do crédito tributário, está no artigo 151, inciso 1, também está nos artigos 152 a 155, sendo regulada pelo CTN, e ela é a simples dilação do prazo para pagamento do tributo. Ou seja, é a prorrogação do prazo para pagamento do tributo. Estava lá estabelecido que teria que se pagar o tributo até o dia 25 de fevereiro de 2014. Veio uma lei e estabeleceu que agora é possível pagar esse tributo até 25 de julho de 2014. Ou seja, houve uma prorrogação, uma dilação do prazo para pagamento. Essa dilação do prazo para pagamento do tributo é a moratória. Nos vemos daqui a pouco.